O Anderson fez um comentário aqui em uma das postagens do Affinity, falando que foi remover o fundo de algum objeto e não conseguiu e voltou para o Photoshop. Eu não sei que objeto foi esse, mas eu vou pegar uma foto aqui como exemplo e vou fazer um teste e mostrar para vocês que não é tão difícil assim remover um fundo de uma imagem aqui no Affinity. Vamos vir aqui em arquivo, abrir. Eu vou pegar essa foto aqui como exemplo. Como muitos que removem fundo sabem, a maior dificuldade é essa questão dos cabelos também. Por isso eu resolvi pegar essa foto. Eu vou selecionar uma dessas ferramentas aqui de seleção de objeto. Primeiro eu vou pegar essa aqui, ferramenta de seleção de objeto. E veja que ao mover o mouse, ele vai identificando o que eu quero selecionar. O foco aqui é a nossa modelo. Ele não vai selecionar perfeitamente ela, mas eu vou dar um clique aqui para ele selecionar. Logo em seguida eu vou voltar aqui e pegar a ferramenta pincel de seleção. Agora com o Ctrl pressionado eu vou rolar o scroll do mouse para frente para dar um zoom aqui, aproximar um pouco mais e ver os detalhes aqui para ver o que foi que faltou ser selecionado. Segurando o Ctrl e o Alt e clicando no botão do mouse e rolando para a direita, você aumenta o pincel e para a esquerda você diminui. Vamos aumentar um pouquinho aqui. Vamos selecionar o que ficou faltando aqui na parte de baixo. Vamos diminuir um pouco mais o pincel e vamos olhando aqui nos lados o que foi que ficou faltando. Aqui ele selecionou tudo. Agora na parte do cabelo é que ficou faltando. Vou pressionar mais uma vez o Ctrl e o Alt. Vou arrastar para a esquerda para diminuir um pouco e vou pegar o máximo que eu puder aqui desses detalhes do cabelo da modelo. Para você tirar um pouco da seleção, caso você tenha feito alguma seleção errada, é só segurar o Alt que ele, e clicando ele vai retirar da seleção. Vamos selecionando aqui o que a gente puder. Não precisa ser uma seleção perfeita nesse caso aqui, nessa parte, pois a gente ainda vai fazer um refinamento aqui nessa seleção. Vamos só aproximar o máximo possível aqui dos fios de cabelo e isso a gente vai fazendo ao redor de toda a imagem. Como eu falei aqui no começo, não precisa ser tão perfeito. Você vai fazendo, vai olhando os detalhes. O que tiver mais amostra aqui você vai selecionando até chegar no final. Chegamos aqui, selecionamos tudo. Veja se tem alguma coisa ainda aqui faltando. Caso tenha ficado alguma parte aqui no meio faltando, você seleciona. E logo em seguida vamos vir aqui nessa opção, refinar. Ao clicar em refinar, a ferramenta vai separar os detalhes do nosso objeto principal, que é a nossa modelo, do fundo. Então essa ferramenta aqui por padrão ela já vem com essa opção fosco selecionada. E para aumentar e diminuir o pincel é da mesma forma, segura o Ctrl e o Alt, arrasta para a direita e ele vai aumentar, para a esquerda ele vai diminuir. Então vamos deixar mais ou menos desse tamanho aqui. E agora vamos começar com o processo de refinamento. Veja que aqui tem uma partezinha branca, a gente vai demarcar e a gente vai contornar ela toda. Se fosse um objeto mais simples, claro que a gente não ia ter esse trabalho todo. Mas como se trata de cabelo, a gente tem que fazer toda essa seleção ao redor. E eu estou fazendo isso só para mostrar essa função aqui do Affinity também, que é similar ao Photoshop. Vamos selecionando aqui os fios de cabelo, só ao redor, só na borda. E isso você vai contornar em toda a foto até chegar ao final. Essas partes brancas aqui que está aparecendo fundo, você vai ter que ir selecionando. Segurando a barra de espaço aqui do computador, ele se transforma em uma mãozinha e você pode ir movimentando a foto para ir fazendo o restante da seleção. Vai selecionando, veja que tem uns fios de cabelo aqui, vamos tentar selecionar o máximo possível. E logo depois de a gente selecionar toda a nossa imagem aqui ao redor, a gente vai ter que fazer mais umas configurações aqui para tentar deixar o mais perfeito possível esse recorte. Depois que fez toda a seleção, vamos pressionar o Ctrl, rolar o scroll do mouse para trás e aqui nessa parte de visualização vamos mudar para preto fosco. E logo depois vamos marcar essa caixinha aqui onde tem descontaminação de cor. Reparem que quando eu marcar a foto vai dar mais uma melhorada nessa questão aqui dos detalhes do refinamento. Veja que ele manteve alguns detalhes, mas caso vocês queiram melhorar mais, vocês voltam aqui para a sobreposição e vai selecionando alguma parte que ficou indesejada aqui para que ele faça a seleção melhor. Vamos deixar aqui em preto fosco e agora vamos mostrar algumas configurações aqui dessa parte de rampa, pena, suavizar e largura de borda. Eu vou aproximar um pouco aqui, veja que ficou alguns detalhes. Se eu diminuir
essa opção de rampa, veja que ele já retira mais um pouco, mas ele retira também alguns detalhes do cabelo. Então na hora que você for regular essa parte, vai prestando atenção para não ficar muitas imperfeições aqui. Eu vou dar um Ctrl Z, vou deixar no 0 aqui, vou diminuir só um pouquinho. Vou diminuir aqui 7%, deixar em 10. Aqui em pena, se a gente colocar para frente, ele vai dar meio que uma suavizada. Não vai ficar muito bom no caso dessa foto aqui. Suavizar também, ele dá esse mesmo efeito. Eu vou afastar um pouco aqui só para que a gente possa ver. Vou retirar agora e veja que ele já manteve mais detalhes. E largura de borda eu vou aproximar um pouco mais aqui. Veja que quando eu aumentar, não vai aparecer muito, mas ele está diminuindo e aumentando o local onde a gente passou o pincel de refinamento. E pode ser que ele retire muitos detalhes também fazendo isso. Eu vou manter como está aqui, dependendo do trabalho que você for fazer, você vai ter que regular bem aqui essa parte. E logo depois, quando chegar no resultado que você quer, você vai vir aqui nessa opção saída e vai marcar nova camada descontaminada com máscara. E por último, aplicar. Veja que ele fez o recorte. Eu vou diminuir um pouco aqui pegando a ferramenta de cortar a imagem. Vou deixar mais enquadrado aqui na modelo. Veja que ele fez o recorte do cabelo e deixou a foto original aqui. Ele aplicou uma máscara, na verdade. Eu vou revelar aqui e vejam que os detalhes, ele tira alguns detalhes da foto. Eu vou aproximar mais, mas não muito. Eu vou aplicar um fundo aqui nessa imagem. Vou vir aqui em estoque. Aqui no Affinity ele tem dois bancos de imagens aqui que a gente pode pesquisar online. Tem o Pixels e o Pixabay. Se não estiver aparecendo aqui para você, é só você vir aqui em janela, layout e marcar essa opção aqui, estoque, que ele vai aparecer. Vou escolher uma imagem aqui, vou puxar essa imagem aqui para o nosso recorte, pegar a ferramenta de mover e vamos ocupar aqui toda a nossa imagem, voltar para camadas e trazer aqui para trás de nossa imagem. Dependendo aí do trabalho que você for fazer, esse método de recorte vai ficar perfeito. Vamos pegar outra imagem aqui e arrastar aqui para o centro. É só clicar na imagem que você escolheu, arrastar aqui para o centro, que ele vai aplicar a imagem. Logo depois é só ampliar, volta para camadas e manda lá para trás da nossa imagem, só para a gente ver como que fica. Tá aí o resultado, foi um tutorial rápido, como eu falei, só para explicar essa questão da ferramenta de recorte. Eu não sei qual foi a ferramenta utilizada pelo Anderson. Tá aqui a imagem original e a imagem com recorte. E dependendo aí do trabalho que você for fazer, essa ferramenta funciona tranquilamente. Esse foi o tutorial, esse foi a dica de hoje sobre o Affinity. Para finalizar, não se esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar o like também, que eu vou trazer mais tutoriais em relação ao Affinity e muitos outros temas aqui sobre design. Beleza? Grande abraço e até a próxima. Valeu, pessoal!